Sabino, muito boa tarde. Bem-vindo ao Contexto Metrópolis. Tudo bem? Oi, Neila, tudo bom? Tudo bem. Que bom tê-lo de volta. Depois de um longo inverno, Um longo tempo sabático, meu e seu, aqui no Contexto Metrópolis, mas estamos de volta. tá certo. Temos aí uma análise sua, inclusive eu estava lendo há pouco no portal Metrópolis, sobre a atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, até porque agora temos um novo presidente, o ministro Edson Fachin, que vem querendo mudar essa abordagem. Vou usar o termo abordagem porque é um termo mais leve, o termo abordagem dos ministros que estão aí mais próximos de pessoas que não deveriam estar, ministros que estão fazendo o que não deveriam fazer, enfim. Seria necessário um manual para os ministros do Supremo, Sabino? É o que o Fachin está querendo instituir, né? É um código de conduta ética nos moldes do que existe na Alemanha para a Suprema Corte. Eu acho que um código de conduta seria muito bem-vindo, ainda mais porque a conduta de alguns ministros do STF é bastante reprovável. Eu fico olhando esse noticiário em torno do Alexandre Ramagem, do garimpeiro, do filho do garimpeiro, que o ajudou a fugir. Eu acho isso tudo uma questão de somenos se comparado ao que nós temos presenciado em relação ao STF e as relações bastante, eu diria, suspeitas entre o dono do Master e integrantes da Suprema Corte. Veja, hoje faz uma semana, mesmo, exatamente, que foi noticiado que o escritório da mulher do ministro Alexandre de Moraes tinha um contrato de 129 milhões, aliás, pouco mais de 129 milhões de reais com o Banco Master, um contrato cujo escopo levanta, suscita muitas indagações, para não falar da quantia multimilionária, estratosférica, absolutamente inédita em se tratando de um escritório de advocacia. Quer dizer, uma semana e nenhuma explicação, seja da parte do ministro, seja da parte da mulher do ministro. Quer dizer, o ministro acha que não deve satisfações à sociedade. Onde já se viu uma coisa dessa? Para não falar do ministro Toffoli, né, que tomou para si o caso e faz o que bem entende. E foi noticiado também que ele viajou ao Peru, se não me engano, juntamente com um advogado do chefe da compliance do Banco Master. E logo depois ele deu aquela decisão que instituía o segredo, o sigilo absoluto sobre o processo. Eu acho isso simplesmente escandaloso, né? Que não haja nenhuma cobrança mais enfática, inclusive da parte da imprensa, em qualquer país civilizado, esse contrato da mulher do ministro estaria nas manchetes, seria objeto de editoriais exigindo explicação. O próprio STF, se tivesse um código de conduta, poderia lançar mão desse código de conduta para cobrar uma explicação do ministro. Então, infelizmente, nós não temos uma Suprema Corte que se pauta pelas melhores práticas e que está absolutamente achando que pode fazer o que quiser, né? Esses ministros, desde a da instituição, abertura de ofício do inquérito das fake news há 6 anos. Quer dizer, eles se auto-arrogam o título de defensores da democracia e, a partir daí, acham que podem fazer o que querem, né? Isso não existe nenhum poder que esteja acima dos outros. E, no entanto, nós estamos vendo
o judiciário, mais precisamente a cúpula do judiciário, se comportando como tal. É importante lembrar que o ministro do STF não está submetido à lei orgânica da magistratura, ao contrário dos demais magistrados. Nem está também sob a jurisdição, digamos assim, do Conselho Nacional de Justiça. Aliás, o presidente do Supremo é presidente do CNJ. Então, você não tem nenhuma instância, nenhum poder que controle o STF. Quer dizer, você tem o Senado Federal que pode abrir um processo de impeachment de um ministro do STF, mas mesmo isso agora, veja, a lei do impeachment foi sequestrada pelo decano do Supremo Tribunal Federal, né, que, no primeiro momento, disse que só o PGR poderia oferecer denúncia contra o ministro do STF, e, diante da grita, e diante também da anuência em mudar a lei do impeachment da parte dos senadores, essa lei foi devolvida, foi restituída, mas deve sofrer modificações que dificultam ainda mais o impeachment de um ministro do STF. Então, assim, é controle praticamente zero. Um código de conduta, pelo menos, seria uma forma, imagino eu, de autocontrole. Agora, o que você está assistindo, nós todos estamos assistindo, os moleques de recados da imprensa dizendo ao Fachin que este não é o momento, que o código de conduta não é bem-vindo, né? A imprensa também se comportando dessa maneira que eu reputo vergonhosa. Ou seja, o Fachin é acossado, né, por esses ministros que não querem que se faça um código de conduta e que ficam dizendo que não é a hora. Ora, quando é a hora? Quando é que chega a hora de um código de conduta, se não agora, né? Porque isso enfraqueceria a imagem do Supremo, o próprio Supremo, no momento que ele está acossado. Essa desculpinha já não cola mais, né? A verdade é que um código de conduta para o STF, instituído pelo próprio STF, mostraria justamente a força de um tribunal que é capaz de controlar os seus integrantes, certo? É o contrário. O código de conduta não mostraria fraqueza, mas mostraria a força, repito. É muito difícil, Sabino, lidar com o Supremo Tribunal Federal. Eu me lembro até de uma entrevista que eu fiz, eu não vou me lembrar quem eu entrevistei, mas a pessoa disse, por que eu vou abrir um embate contra o Supremo se eu não tenho a quem recorrer, né? A última instância em todos os sentidos. Não adianta você criar um embate com o Supremo Tribunal Federal, no caso do Legislativo, porque vai acabar chegando lá. Então, o que a gente vê hoje são os parlamentares recorrendo a decisões de dentro do Congresso Nacional ao Supremo Tribunal Federal. O mesmo no Poder Executivo. O presidente Lula fica insatisfeito com uma decisão do Congresso, busca ajuda no Supremo Tribunal Federal. Então, tudo acaba recaindo no Supremo Tribunal Federal, que acaba por resolver e por decidir, tomar decisão de todos os problemas do país, numa instituição que não deveria, ao menos não deveria legislar, mas que está legislando, Sabino. Anos atrás, conversei com o ministro Fux, que era presidente do tribunal, e ele me disse, mas o tribunal é provocado. Bom, provocar não significa que alguém que vá ao Supremo pedir que o Supremo legisle, que isso necessariamente deva implicar que o STF faça isso. Quer dizer, o STF tem que ter a autocontenção de dizer, olha aqui, isso aqui eu não faço, isso aqui eu não mexo, porque isso aqui não é meu papel. Então, assim, essa história de dizer que o STF só age quando provocado, primeiro que, insisto, não é porque é provocado que deve fazer. E a segunda coisa, a gente sabe como é que funciona isso, Neila, que é dizer, a provocação, há provocações que são combinadas, né? Passaram a integrar o jogo político, porque o STF se tornou um tribunal político. Outro dia, conversando também com um cacique, um grande cacique de um grande partido, eu perguntei, mas escuta, como é que é isso? Não vai ter controle nenhum? Né? E ele disse, não, os parlamentares têm medo do STF. Agora eu me pergunto, um poder da República, ele é para ser temido ou é para ser respeitado? Que é uma diferença entre as duas coisas.
Hoje eu vejo que o STF é muito mais temido do que respeitado, não só por político, mas também por nós jornalistas, certo? Nós jornalistas, a gente sabe, nós inclusive temos uma autocensura hoje em dia em função de um receio de que o Supremo Tribunal Federal crie algum pretexto para nos tolher a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. É um momento muito delicado. Veja, isso não significa ataque ao STF. Essa história de dizer que qualquer crítica ao STF é um ataque ao STF é conversa para boi dormir, certo? É pretexto para que não se faça nada. Então, assim, este código de conduta, essa iniciativa do ministro Fachin, passou da hora desse código ser instituído, né, de haver algum controle interno da parte dos pares dos ministros que vivem cometendo abusos. Isso não é uma situação. Olha, não vivemos uma situação normal. Quer dizer, quando a mulher de um ministro, advogada, firma um contrato com um banco que nós sabemos a situação desse banco, o que foi feito por esse banco e pelos dirigentes desse banco. Um contrato no valor de 129 milhões, e que desde então, desde o início de 2024, quando você vai verificar, só tem uma ação em que esse escritório aparece, que é uma ação de calúnia, injúria e difamação, que é uma coisa relativa, é uma causa barata, não é uma causa de 129 milhões, e que não há nenhuma outra ação em nome desse escritório. O que é isso? O que é isso? Quer dizer, mesmo que houvesse uma ação, não justificaria o preço. Não tendo ação nenhuma, o que isso significa? E nenhum dos responsáveis, acha que tem que prestar satisfação à sociedade? Mas onde já se viu isso? É algo absolutamente insuportável, inadmissível. Não existe. Não deveria existir. E a imprensa, em vez de cobrar, os jornais, em editoriais, de uma maneira mais consistente, se presta ao papel de servir de moleque de recado para ministro que não quer código de conduta. Olha, eu tenho 41 anos de profissão, e eu já acho que já disse aqui em relação a outros temas, eu nunca vi uma situação como essa. Nunca. De um poder absolutamente escudado, protegido de qualquer cobrança da sociedade e de outras instituições também. Muito ruim para nós enquanto cidadãos, que a gente vê, a gente olha e não pode fazer absolutamente nada. Até quando a gente fala absolutamente nada, aí eu volto aí para a questão do pedido de impeachment, quando o ministro Gilmar Mendes determina que nós, enquanto cidadãos, não podemos entrar com um pedido de impeachment, que isso está lá na lei, isso está na Constituição. Quando ele diz que só o Procurador-Geral da República pode entrar com um pedido de impeachment, ele tira aí uma liberdade de nós, enquanto brasileiros, pedimos... Um direito. Exatamente. Exatamente. Um direito. Esse direito foi sequestrado e foi devolvido mediante o resgate de que a lei do impeachment criará mais dificuldades para que o ministro do STF possa ser denunciado. Então, assim, e a gente acha isso normal? Acha normal? Acha normal uma decisão autocrática, um ministro ir lá e tirar um direito do cidadão que é garantido pela Constituição? Mas onde já se viu isso? E depois devolver e a gente achar que está tudo bem. Devolve porque... não, então, olha, é porque vai mudar. É porque vai ficar mais difícil. Quer dizer, isso é usar o direito do cidadão como refém, né? E depois devolver mediante o pagamento de um resgate. Não está longe de ser razoável. É uma situação que, de fato, nós todos, sobre a qual nós todos deveríamos refletir bastante, porque isso está nos levando para um beco sem saída. Enquanto sociedade, deveríamos fazer é cobrar, sim,
esse código de ética dos ministros do STF. Agora era o momento de cobrar esse código de ética. Me coloca com o Sabino aqui para eu me despedir dele. Sabino, obrigada, viu? Obrigada pela análise. E quem quiser ler, está lá na coluna do Sabino, no portal metrópolis.com. Obrigada, Sabino. Obrigado, Neila. Tchau. Tchau, tchau.